Longas, então, abre a sua Bíblia num texto muito conhecido, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículos de número 20 e 21. Dois versículos apenas nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. Quando eu estive aqui em dezembro, nós falamos sobre a Mission Day. E hoje eu quero falar sobre renovação, vontade e missão. E vou me basear então nesse texto, nesses dois versículos, que diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, sempre quando paramos para meditar, pensar e agir sobre missões, não podemos perder de vista a importância do chamado para compartilhar a mensagem do Evangelho e levar pessoas a um relacionamento transformador com Deus. No Novo Testamento, Jesus instrui seus discípulos a serem pescadores de homens. Uma metáfora que ressoa até os dias de hoje. A essência do chamado, ou a essência desse chamado, está em buscar ativamente os perdidos, oferecendo-lhes a esperança e a salvação encontrada somente em Cristo. Essa busca ativamente envolve uma prerrogativa indispensável, que é uma prerrogativa da própria divindade, que fez com que cada um de nós alcançássemos a redenção. Essa prerrogativa é o amor. Então, irmãos, ao se envolver com pessoas em suas vidas cotidianas e a compartilhar o amor e a verdade de Deus, essa é então essa atividade, essa sublime forma de levarmos a salvação a mais pessoas. Entretanto, nos dias atuais, é evidente uma problemática. E essa problemática, ela vai se repetir, parece, por mais e mais dias. A escassez de pessoas dispostas a se enganjarem na missão de serem pescadores de almas, de serem agentes ativos de Deus aqui. Mas, por um lado, quando eu olho a escassez, eu me volto de novo para as Escrituras e eu posso afirmar a vocês esta manhã que o comportamento de disposição a fazer missões, a compartilhar o Evangelho, não é uma característica do salvo. E esse texto aqui vai nos provar isso que nós lemos. Porque a característica de todo salvo, segundo as Escrituras, é de que ele é, por excelência, por natureza, por espiritualidade, um agente missionário e evangelizador. É como se não houvesse como você conhecer a Deus e tudo o que Ele é e representa para você, e você não tivesse instigado a compartilhar isso com outras pessoas, principalmente os mortos espiritualmente. Assim, torna-se crucial reavivar o chamado para sermos pescadores de almas, para sermos agentes de missões, porque
a urgência da missão, ela é o tempo todo, ela está o tempo todo. É um convite, então, para que nós venhamos a quebrar as barreiras do comodismo, a expulsar a apatia e nos comprometermos definitivamente com a grande comissão de levar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Afinal, a eternidade de tantas almas está em jogo. E somos chamados para sermos instrumentos na mão de Deus, para alcançá-las com sua graça e amor redentor. Paulo, ele nos traz uma realidade quando ele passa a ideia que, a partir do momento que ele conheceu a Cristo, a partir do momento que a sua cegueira foi retirada, a partir do momento então que ele teve a experiência da regeneração, tudo mudou. Porque na experiência da regeneração, como Paulo fala aqui nesse texto, você sai de uma perspectiva mundana, carnal, para uma perspectiva santa, espiritual. É de fato, irmãos, até a nossa opinião frente a aquilo que é espiritual, ela muda, ela vira de fato a chave. Porque quando Paulo ele era mundano, quando ele olhava para os crentes, o que ele queria? Ele queria matá-los. Porque para Paulo, como religioso, para Paulo que havia sido um catedrático na religião judaica, uma pessoa chegasse e dissesse: eu sou o rei dos judeus, como Jesus, um pobre, um nascido numa manjedoura, um filho de um carpinteiro, um filho de uma mulher comum, que não era da família real, como pode ele se arrolar como aquele que iria destruir o templo em 3 dias reconstruir? Para Paulo isso era uma blasfêmia forte. Para Paulo isso deveria ser extirpado. Para Paulo isso era uma ofensa a Deus. E de repentemente, esse homem então é tomado pelo Espírito, e ele passa a ser um como todos os cristãos. E a história diz que ele se torna então dos principais, que começa a abrir igreja para todo lado e falar do amor de Cristo para muitas pessoas. Paulo então entendeu que Cristo, em sua obra perfeita, pagou a sua dívida e deu-lhe vida, trazendo ele verdadeiramente para a presença de Deus. E após essa experiência de conversão, tudo mudou na vida de Paulo. Tudo mudou, e tudo muda na vida de qualquer um. Porque a vida de qualquer um que tem sido mudado pela conversão, na ideia de Paulo, ele passa a olhar o mundo com olhos espirituais. Então ele não tem mais a opinião frente ao mundo de acordo com a sua tradição, de acordo com a sua perspectiva humana, de acordo com aquilo que foi ensinado, mas ele passa a olhar o mundo de acordo com aquilo que Deus agora revela pela sua santa palavra. Ele passa a olhar o mundo com a perspectiva daquele que Jesus ensinou a ele durante os 14 anos na Arábia. Então é uma visão diferente, e é isso que eu queria sucintar nesta manhã aqui na vida de todos nós. Ontem, eu moro aqui na Floriano Peixoto, só que lá no Centenário. E, irmãos, era impressionante, de 8 horas até as 10 horas da noite, não parava um segundo de subir carro, na Floriano Peixoto, bairro Centro. E a minha esposa dizia: Júnior, inclusive está ali o tio dela, Vicente, Iada, tio da minha esposa. E ela dizia: Júnior, aonde vai caber esses carros no centro? Onde vai caber esse povo? Aí quando a gente olha com um olhar espiritual, diz: Senhor, tanta gana, tanta vontade para ir para o inferno. E nós crentes somos apáticos, às vezes medíocres e indiferentes.
Nós vamos ter, irmãos, em agosto, o aniversário da nossa denominação. A minha oração é que todas as igrejas pudessem pegar os seus carros e fazer o mesmo engarrafamento para vir para cá. Mas não vai acontecer isso não. Porque a gente não tem gana, a gente não tem vontade, a gente é indiferente com aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas na ideia de Paulo, quando nós nos convertemos, entregando nossa vida a Deus, a partir desse momento passamos a viver uma vida direcionada por Deus. E o caminho que passamos a trilhar agora, todo ele é pavimentado por Cristo. É preciso lembrar então que Paulo estava nessa carta se defendendo de uma acusação que estavam fazendo para ele, que os irmãos em Corinto estavam meio que indiferentes, com medo. E por isso que Paulo, ele vai se defender, porque ele estava sendo considerado um louco. Porque ele havia mudado de opinião radicalmente. Então, se ele era, e ele se arrolava de justiça, ou de justificativa, para perseguir os crentes e matá-lo, agora ele muda totalmente de opinião. E essa mudança de opinião, baseado então na regeneração, fez com que toda a comunidade que conhecesse Paulo o entendesse como um louco. Como é que pode? Ele tinha tanta justificativa para matar e agora ele é um deles. Então, na cabeça do povo, naquela época, isso era loucura. Isso não poderia estar acontecendo. Então, havia desconfiança, tanto dos judeus como dos gentios, sobre a postura e o ensino de Paulo. E essa carta, então, toma essa conotação de defesa do próprio apóstolo. Mas o que notamos aqui, então, irmãos, também é um texto rico e poderoso. Porque o apóstolo Paulo, ele não fala de si mesmo ou em si mesmo, mas ele revela o Evangelho. Então ele tira a atenção de si e das acusações de loucura, e ele vai dizer que o que ele está discussando não é algo produzido por ele mesmo ou por nenhuma mente humana, mas o que ele está falando agora é algo produzido pela mente divina, totalmente diferente. Amém, meus irmãos? Por isso que o Evangelho ele é singular, irmãos. Por isso que o Evangelho ele é poderoso. Por isso que o Evangelho, você pode testemunhá-lo, porque quando você está testemunhando do Evangelho, não é algo de você mesmo, mas é algo do Criador, é algo de Deus, é algo espiritual. Então pode falar mesmo, pode dizer, Jesus te ama, isso é poderoso, irmãos. Parece que a gente se acostumou a dizer, a pregar o Evangelho e ter algum efeito, a pessoa rodar, falar em língua. Não, irmãos, fale Jesus te ama, fale Jesus é o nosso Redentor, fale Jesus morreu por nossos pecados, fale que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Isso é absolutamente poderoso. Pode não acontecer nenhum milagre, mas fale isso. Porque a palavra do Senhor não volta. Aí Paulo, escrevendo também aos Coríntios, diz que é aroma de vida e de morte. A palavra do Senhor não volta vazia, porque você mata ou vive a pessoa. E não é responsabilidade sua, é de Deus. Então fale. Paulo então diz que o Evangelho é o poder de Deus. Poder esse que fez o mesmo mudar completamente a sua opinião, comportamento e vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Essa é a perspectiva de Paulo. Aquilo que eu discursava antes, aquilo que eu fazia antes, ficou para trás. As coisas se fizeram novas. Aleluia. Eu não me baseo com aquilo que eu fiz atrás, eu estou me baseando com o que eu vou fazer para frente. Eu olho para frente, e Paulo tem sempre esse discurso, olhar para o alvo, olhar para frente.
O renovo, a nova vida, é um tema recorrente então no ensino de Paulo. O mesmo afirmou essa ideia quando escreveu aos Gálatas: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Outro ensino de Paulo muito pertinente é que o homem não pode produzir absolutamente nada para alcançar a salvação. Tudo foi planejado e executado por Deus. No versículo 18 que nos antecede a esse texto, ele diz: ora, tudo provém de Deus. É isso que nos dá segurança, irmãos, para pregar o Evangelho. Porque quando você prega o Evangelho, você não está pregando algo produzido por você, é produzido pelo próprio Deus. Mesmo que as outras pessoas fiquem indiferentes, mesmo que as outras pessoas até cheguem a te xingar, mesmo que as pessoas cheguem a não frequentar mais a sua casa, mas você precisa falar do Evangelho a essas pessoas. Você precisa dizer a razão da sua fé para essas pessoas. Porque o que você está dizendo não foi produzido por você. Você é conhecedor de algo que Deus fez. E após isso, Paulo ele revela que a partir do momento em que nós alcançamos essa reconciliação com Deus, Deus nos faz o agente reconciliador. O ministério da reconciliação, então, é o processo em que Deus, usando do Evangelho, chama os pecadores ao arrependimento e após um relacionamento com Ele. E ainda mais, após essa reconciliação, Ele mesmo, Deus, nos fazendo esse agente reconciliador, Ele nos deu a sua palavra. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não chamou anjos para evangelizar, Ele não chamou qualquer outro animal para evangelizar, Ele chamou os crentes, Ele chamou a mim e a você, seres racionais, que foram criados em imagem e semelhança, e que na redenção puderam então trazer de volta essa imagem e semelhança. Isso quer dizer, meus irmãos, que cada um de vocês sendo salvo, vocês então têm a capacidade poderosa de ministrar a palavra. E que o efeito na vida das pessoas é o Espírito que convence. Eu entendo que alguns são chamados para ser apologetas, para serem teólogos, para serem conferencistas, mas eu entendo que todo crente foi chamado para pregar o Evangelho. Jesus te ama. Que pregação poderosa. Então fica claro, dentro do que Paulo ensina, que os crentes são representantes de Deus aqui. Já pensou nisso, hein? Você é um representante de Deus aqui neste mundo. E isso significa que você falando ou se comportando como um crente, você reflete na sociedade essa representação divina. Você percebe que é importante para Deus? Que Ele te salvou e ainda te deu a mais sublime missão. Olhemos para o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse versículo é a conclusão que Paulo chega após revelar as ideias do versículo 18 e 19. A incumbência de reconciliar o mundo com Deus é nossa, por meio da Santa Palavra. E Paulo ensina de forma clara aos seus leitores que eles têm uma obrigação determinada. Cada crente ser o representante de Deus. Então, quando o crente entende o que Deus fez por meio de Jesus Cristo, que Deus fez com que Cristo pagasse a dívida por nossos pecados, e passamos a ser perdoados e reconciliados com Deus, essa mensagem precisa ser levada para mais pessoas. A boa notícia de perdão e reconciliação tem que ter urgência em ser anunciada para mais pessoas possíveis. É essa a ideia de Paulo.
A ideia de Paulo é como uma pessoa conheceu a Deus e quem Deus é, e ela fica calada para si. Paulo não vai entender isso como uma pessoa regenerada, como uma pessoa crente. Porque até nisso, irmão, você, sabendo da palavra, ouvindo da palavra, alimentando-se da palavra e conter para si, isso não faz parte de uma vida regenerada de um crente. Porque quando você traz ela para si, você é egoísta, e egoísmo é pecado. Aí Paulo diz, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Interessante notar no ensino de Paulo, que o mesmo diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E a ideia aqui é como se Paulo, ele inculcasse nos seus leitores, que o próprio Deus está rogando às pessoas que obedeçam a sua voz. Então, irmãos, missões nada mais, nada menos é obedecer à voz de Deus, sendo como uma pessoa habilitada, capacitada, cheia do poder, para pescar almas. Esse apelo de Deus chega a todos os crentes, para os crentes apelarem para todas as pessoas, porque isso é a vontade de Deus, que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da salvação, porque o próprio Deus quer isso. E essa ideia é extraída do apóstolo Pedro, quando ele diz, na segunda carta, capítulo 3, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Paulo tem a mesma ideia, e revela no Escrito Sagrado. É ele que apela a todos os crentes à consciência de que devem ser arautos de Deus, devem ser os anunciadores da mensagem. Pois com base na obra redentora de Cristo, Deus mesmo apela, suplica a todas as pessoas, em todas as partes, para que escutem de modo obediente sua palavra de reconciliação. Na ideia de Paulo, é que Deus, é como se Deus chegasse para o crente e dissesse assim, meu filho, pelo amor de Deus, pregue. Porque você já tem todas as ferramentas espirituais necessárias para isso. Você é crente, amém? Quem não disse amém vai se converter hoje, amém? Você já é crente, você já encontrou o seu Salvador, você já tem Deus, Criador dos céus e da terra, isso é muito claro para você, amém? Aí Deus está dizendo, então pronto, fale, diga às outras pessoas. Eu sei que esse costume, ele nunca vai desaparecer das igrejas, nunca, vai sempre continuar, e sempre vai ter momentos como esse, da gente falar que a responsabilidade também é de vocês. Na igreja se tem essa tradição de que é o pastor que tem que buscar a ovelha, que é o pastor que tem que buscar, ele vai fazer, mas e você? Eu vou dizer algo particular, para ninguém escutar, embora tenha sido transmitido e o pastor Bolso vai escutar, mas eu tenho trabalhado juntamente com o pastor Bolso, na nossa comunidade, é dizer o seguinte, Campina Grande é muito evangelizada, já está sendo muito evangelizada, mas tem muita gente que está em igreja errada. Tem gente, irmãos, que vai para um culto, e na hora do sermão ele só escuta, glória a Deus, a vitória é tua, e aquela bobagem toda, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. E eu estou trazendo a responsabilidade, dizer assim, nossa igreja, assim como a central, tem que ser uma igreja bíblica, porque tem um monte de gente pensando que é salvo, mas nunca ouviu o evangelho verdadeiro. Então a responsabilidade é nossa, a responsabilidade também é sua. De quê? De você chegar e dizer assim, vamos para a igreja domingo à noite, e ter a certeza que esse visitante que você convidou, vai ouvir a mensagem bíblica neste púlpito. Daí a responsabilidade para quem o pastor também pede para pregar aqui. Você vem pregar aqui, pregue Bíblia. Amém?
Paulo finaliza o capítulo 5 usando um resumo da redenção. Como se deu a redenção quando ele diz, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo quer explicar à igreja de Deus que Deus tomou o nosso pecado, imputou no Filho o nosso pecado, que nunca pecou. Jesus jamais poderia pecar, jamais poderia ceder à tentação e cair, e mesmo assim Deus o fez pecado por nós. E toda essa ideia de Deus teve uma finalidade, um objetivo poderoso e fantástico. Ele diz no final do versículo, para que fôssemos feito justiça de Deus. Igreja, você está atentando para o que Paulo disse aqui? Deus, a divindade, esse ser que nós não conseguimos, nem nunca conseguiremos esgotar o entendimento dele, porque ele é infinito, ele é eterno. Esse Deus, na eternidade, se fez homem e pagou todo o preço por mim e por você. Você está entendendo isso? E deu isso, irmãos, e falou isso na verdade para nós, nos dando a capacidade de compartilhar isso. Você está entendendo isso? Você entende essa salvação grandiosa, poderosa? Você entende a profundidade do que é ser crente, do que é ser evangélico, do que é ser de Deus? É algo tremendo, é algo profundo, é algo, irmãos, para nós de fato sairmos da nossa comodidade, sairmos da nossa apatia, sairmos da nossa frieza, sairmos da nossa zona de conforto e fazer, e agir, porque fomos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que agora, de fato, Cristo levou o nosso pecado, Cristo aplacou a ira de Deus e nos imputou a justiça de Cristo, para que viéssemos a ser aceitos por essa divindade, pelo próprio Deus. Amados irmãos, essa ideia é espetacular, é de que Cristo remiu-nos, levando sobre si a maldição que cabia a cada um de nós. Então nós precisamos dizer isso a mais pessoas. No meu local de trabalho, tem um colega, ele é espírita, e toda vez que ele vem conversar comigo, ele diz, mas eu não entendo, porque índios ou outras pessoas se perderam sem conhecer a Deus. Isso é uma lógica que é secular humana, não é? Não é uma lógica secular humana? Aí você fica, eita, e agora o que é que eu respondo? Responda! Nenhum é indesculpável. Não é a Bíblia que diz sim ou não, irmãos? Você crê isso? Não, ou você vai amolecer? Todos são indesculpáveis. Todos são indesculpáveis. Mas nós somos privilegiados, porque você ouviu alguém falar do Evangelho. E você ouvindo falar do Evangelho, foi a misericórdia de Deus manifestada na sua geração. Agradeça a Deus e deixe de questionar. Então, como diz, pega a visão, meu irmão. A gente costuma dizer isso. Cristo nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar perante Deus, para receber o castigo que nos cabia. O castigo era nosso, por causa da nossa ofensa a Deus. Com esse sacrifício substitutivo, agora temos acesso às bênçãos celestiais. Readquirimos o status de filhos. Nosso pecado que nos separava de Deus foi totalmente removido. Então escute, Deus agora nos aceita como se nunca tivéssemos pecado. Fomos absorvidos da condenação. Deus retirou todas as acusações contra nós e nos concede o presente, a justiça. O que vamos fazer agora, como igreja? Qual é a minha responsabilidade?
diante de tão grande salvação, o que vou fazer? E mais uma vez eu respondo nessa igreja: vamos compartilhar o Evangelho. Missões. Eu quero tomar posse dessa realidade. Não tem uma ideia que saiu aí depois, ficou bem famosa, eu tomo posse. Pronto, tomo posse disso. Paulo diz categoricamente: nós somos embaixadores. Quando eu fiz 3 viagens ao México. A primeira viagem foi dos espias, eu fui com o presidente da denominação e com Jairo. Nós passamos 10 dias visitando algumas cidades do México. E nessa primeira viagem, a gente preenchia um formulário na internet e ele nos dava 30 dias para entrar no país. Aí, nos Estados Unidos, o John Biden ganha a eleição. Uma das primeiras coisas que ele faz é proibir a entrada de brasileiro no México. Olha só. Ele mandou para que o ministro de Relações Exteriores do México fechasse a fronteira para os brasileiros. Só entra brasileiro se tiver visto americano, visto japonês ou canadense, ou visto mexicano. A gente estava tudo pronto para fazer o projeto missionário lá. Já tinha comprado passagem. Foi aquela agonia. Mas eu me lembro que, quando chegamos na Embaixada do México, e a gente começa a entender a mecânica da coisa quando está lá vendo, né? Eu tive que pedir permissão para carregar meu celular dentro da Embaixada do México, porque a Embaixada do México era território mexicano. Mas quando eles pegavam os nossos papéis, e Leandro está aqui para corroborar com a ideia que aconteceu conosco. A gente ficava lá fora se tremendo, né? E orando: Senhor. Porque o embaixador, ele tinha o poder de dizer se você entra ou não no México. E muita gente saía chorando, e outras alegres. Você tem o poder de dizer sim ou não para que pessoas entrem no seu país, que é o céu. Porque você representa Deus aqui na terra. Amém, meus irmãos? Talvez tenha alguém perto de você que você está negligenciando. Mas saiba nesta manhã que quando Deus nos renova, Ele renova a nossa vontade e Ele renova a nossa intenção em relação ao que devemos fazer aqui nessa terra. E o que devemos fazer definitivamente é missão. E Deus apela para nós nessa manhã: pelo amor de Deus, fale. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor, Ele de fato se revela num momento como esse, numa reunião como essa. Estamos todos bem. Talvez algum enfermo, mas estamos bem porque viemos até aqui. Há tantos outros que estão nos vendo pelo YouTube. E essa reunião e essa transmissão, enfim, tudo isso é de fato, Senhor, a Tua graça. Mas nós somos negligentes. Às vezes somos até covardes, porque temos medo do confronto, temos receio de receber uma palavra mais dura, ou até mesmo de não fazer parte de algum ciclo social. Mas eu quero te pedir nesta manhã, baseado no que nós vimos hoje, me ajuda a ter coragem. Me ajuda, Senhor Deus,
e a todos que estão aqui nessa manhã, a quebrar qualquer tipo de barreira que impede que nós venhamos a falar do Evangelho a qualquer um. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos levante como uma geração que não vai desperdiçar essa rica oportunidade de termos essa liberdade como brasileiros de fazer a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te pedir tudo isso, agradecido. E agradecido, Senhor Deus, pelo dom da vida, a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.